E se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram falar antes da aula começar. Eu não sei que hora que acaba essa aula, é 8h30 ou 8h20? É 8h20 e a gente tem 10 minutinhos de descanso. Certo, jóia, então 8h20. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente já começar a nossa aula de hoje. Certo. Hoje a gente vai falar, gente, um pouquinho sobre interpretação do tema e a gente vai ler uma redação nota 1000 para que vocês deem uma olhada. A gente já falou muito sobre as competências, a gente já falou muito sobre como são corrigidas as redações, o que a gente usa para poder corrigir essas redações, tá? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a interpretação do tema, para vocês não correrem o risco de tangenciar o tema, de fugir do tema, e a gente vai ler uma redação nota 1000 para que vocês deem uma olhada em como isso é utilizado na prática, em como vocês podem utilizar todas as competências, os conectivos, as referências, a contextualização na prática, para isso ficar mais visível para vocês, tá? É um erro muito comum que acontece dentro da redação, que é o tangenciamento do tema, né? Então, muita gente fala sobre o tema, mas não fala exatamente sobre o que precisaria ser falado no tema. E esse erro na interpretação, ele geralmente acontece quando vocês confundem o assunto com o tema, né? Vocês confundem o recorte temático, que seria o nicho aonde aquele tema está inserido, com o assunto. Então, sempre que vocês forem olhar para um tema de redação, transformem ele em uma pergunta. Os desafios, os caminhos para alcançar a tolerância religiosa dentro das escolas. Quais são esses caminhos? O que eu posso trabalhar para chegar nesses caminhos? Então, sempre analisem cada palavra dentro do tema. Cada coisa que acontece, cada palavrinha que eles colocam dentro do tema, porque elas são muito importantes. Por exemplo, caminhos para combater o racismo no Brasil. Quais são esses caminhos? Como que a gente pode chegar nesses caminhos? Então, utilizem sempre as palavras-chave, né? Caminhos, combater o racismo e Brasil. A gente está trabalhando em uma área muito específica, né? Que é dentro do Brasil. Geralmente, eles sempre colocam em um lugar muito específico esse tema. Os desafios do combate no bullying nas escolas brasileiras. Quais são esses desafios? O que está por trás do bullying? E eu estou trazendo isso para dentro das escolas, dentro do Brasil. Então, a gente já tem aí um recorte muito claro, um recorte muito definido. Então, não fujam desse recorte. Não falem dos desafios para combater o bullying em qualquer lugar, em qualquer situação. Ou então, os desafios para... Eu falei sobre o bullying, mas eu falei sobre as consequências psicológicas que o bullying traz. Só sobre isso. Igual, muita gente questionou no tema da redação passada, que inclusive a gente vai ler uma redação nota desse tema, que foi um tema muito difícil, porque muita gente falou só sobre fake news na manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. A fake news, ela é uma consequência dessa manipulação. O usuário ele se torna muito manipulado pelo controle de dados, pela forma como os dados são controlados por ele. Ele é inserido dentro de uma bolha social, onde todo mundo pensa da mesma forma que ele, onde ele só vê a mesma informação o tempo todo. E muitas vezes isso gera a difamação e a criação de fake news. Então, nesse ponto, muita gente fala só sobre fake news, falamos 2 parágrafos só sobre fake news. Isso é tangenciamento do tema. O tema não é fake news, o tema seria a manipulação do usuário que chega nesse ponto, chega nessa fake news, chega nas informações falsas, chega na questão das pessoas ficarem alienadas com a realidade. Então, se atentem a não colocar um argumento como o tema da redação completo. Igual a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse foi o tema da redação que caiu no meu ano no Enem.
e é muito difícil você falar sobre democratização de alguma coisa, principalmente cinema, que era um tema não muito falado, não muito trabalhado, né? Poucas vezes a gente tinha feito redação que entrava dentro do tema de cinema e de arte, esse tipo de coisa. Então, se atentem muito a esses nichos. A persistência da violência contra as mulheres na sociedade brasileira, persistência. Então, se atentem a essas palavras, que elas são muito importantes e é onde pega. Por que que persiste? Por que que essa violência, ela continua? Por que que ela já não acabou? Por que que essa violência já não diminuiu? Por que que ela persiste? Quais são os motivos que fazem com que essa violência persista? Então, se atentem sempre a cada palavra e a cada tópico que é utilizado dentro do tema, para que vocês não tangenciem o tema e não percam a quantidade de pontos que a gente já trabalhou nas outras aulas, que vocês perdem por tangenciar o tema, que vocês perdem ponto em muitas competências, certo? Aqui são as etapas para vocês poderem construir a redação de vocês. A primeira etapa é entender o tema, entender o que me pediram, qual foi o tema pedido para mim, listar umas ideias, referências, exemplos e os argumentos. Então, façam uma lista sempre de todas as ideias, tudo que vem na cabeça de vocês sobre aquele tema, sobre aquele nicho. Pode ser uma ideia ampla, pode ser uma ideia específica, pode ser uma referência muito distante, mas coloquem sempre isso no papel. E depois vocês organizem essas ideias, ver o que de fato tem que ser colocado na redação e o que pode passar, o que vocês não precisam colocar, e mantenham uma roteirização, aquele sempre esquema da hierarquia de ideias do texto crescendo. Então, coloquem essas ideias, selecionem, organizem e sempre se atentem a colocar no fim de cada parágrafo do desenvolvimento, alguma coisa para vocês tratarem dentro da conclusão. Isso facilita muito o corretor de vocês entender qual que é o caminho que vocês querem chegar. O problema é a manipulação do usuário pelo controle de dados da internet. Trabalhei sobre fake news. O que precisa ser feito para resolver esse problema? A gente precisa trabalhar mais com a questão da veracidade nas informações. As pessoas têm que pesquisar mais sobre o que elas estão falando. Porque muita gente acha que, eu vi na internet está certo, eu vi na internet é isso. E muitas vezes não é. Na maioria das vezes não é. Então, deixem esse gatilho no fim do parágrafo de desenvolvimento de vocês, para que na conclusão o corretor já tenha aquilo na cabeça, ele tem que falar sobre isso na conclusão dele, porque ele já citou que isso é um problema e ele tem que resolver esse problema na conclusão, tá? Vocês têm alguma dúvida por enquanto? Ou tá tranquilo? Tranquilo? Certo. Nós vamos ler uma redação nota 1000, que foi do ano de 2018, do Lucas Felp. Foi uma redação, assim, que eu vi, que eu gostei bastante, e que é do tema que vocês escreveram na semana passada, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O que significa esse tema? Os algoritmos utilizados pelos usuários, pelas pessoas, e mostrar aquilo que é mais consumido. Então, são os algoritmos que a internet e todos os meios utilizam para mostrar o que é mais consumido por você e te entregar mais disso, para que você sempre tenha as mesmas informações. Eu pesquisei alguma coisa para comprar e apareceu isso em todo lugar. Esse era o ponto que eles queriam que vocês partissem, certo? No parágrafo de introdução dele, ele começa com uma citação, e vocês vão perceber que é uma citação muito específica. Ele cita o livro do George Orwell. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico, em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica.
Percebem que ele cita, e ele cita especificadamente? Ele cita a trajetória de um personagem. Ele cita o que esse personagem faz dentro da história. Então, isso mostra que ele, de fato, leu esse livro. Que ele, de fato, sabia o que ele estava falando. Então, ele direcionou já o tema, que seria alteração de notícias, os conteúdos midiáticos em favor de alguma coisa, em favor de um partido, no caso, e ele já colocou coisas bem específicas dessa obra, que quem não leu, quem não estudou, quem não analisou a obra não saberia, e depois ele traz isso para a realidade. E é isso que eu acho que assim, é o mais fácil para vocês, principalmente no começo, utilizarem. Tragam uma contextualização para dentro da redação de vocês. Utilizem alguma coisa que vocês já sabiam, que vocês já tinham um conhecimento, e tragam isso para dentro do tema, como ele trouxe. Aí ele continua. Fora da ficção, ele traz o tema para a realidade, ele já utiliza um conectivo para trazer o tema para a realidade e apresentar a tese que ele tem. Então, aí ele já começa a mostrar tanto o tema quanto a tese. É fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público. Percebem que aqui ele traz a tese e os dois argumentos dele. Ele já indicou para quem está corrigindo a redação dele o que ele vai falar no texto. Restrição das informações, como essas restrições trazem uma manipulação do usuário, e a influência comportamental do público, como essas informações influenciam o público. E se percebe que a gente tem aí uma causa e uma consequência, sempre nessa ordem, nunca ao contrário, para continuar com a progressão textual que a gente fala sempre. Preso em uma grande bolha sociocultural. Então aqui a gente vê que ele já trouxe tudo o que precisava trazer na introdução, uma contextualização, o tema e a tese. Ele trouxe para dentro do tema a contextualização e já trouxe todos os elementos, todos os dois argumentos que ele vai utilizar nos próximos parágrafos. Então, se atendem muito a isso, a colocar os dois argumentos de forma resumida dentro da introdução, para que o corretor olhe e ele saiba aonde que ele está indo. No primeiro parágrafo do desenvolvimento dele, ele começa com um conectivo, que não é um conectivo interparágrafos. Em primeiro lugar, não relaciona o parágrafo de desenvolvimento ao parágrafo de introdução, então se atentem a isso. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, os internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informações a partir do uso diário individual. Aqui ele usa uma frase para iniciar o parágrafo dele. Ele não traz nenhuma citação, nenhuma referência, ele só fala que as novas tecnologias expõem ao usuário muitas informações e que esses conteúdos eles são filtrados praticamente pelo próprio usuário. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória. Aí ele vai explicar o porquê que a gente vive esse período de liberdade ilusória. Lembra que eu sempre falo para vocês, tudo que vocês falam, vocês explicam, tudo que vocês escrevem, vocês desenvolvem. Então, por que que a gente vive esse período de liberdade ilusória? Você tem que explicar o porquê, de onde que você tirou isso, por que que você citou esse autor. Aí ele fala que já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação semelhantes às vistas em 1984. Aqui ele retoma o que ele diz na introdução, para que o corretor veja que ele tem uma sequência, que o texto dele tem um crescimento. Então, sempre que possível, retomem pontos e citações, informações que vocês disseram anteriormente, para que fique bem claro que vocês estão trilhando um caminho
e que vocês sabem o que vocês estão falando. Que a citação que ele está colocando agora tem uma relação com a citação que ele colocou antes. Então, isso mostra que vocês, lá na competência 4, selecionar, relacionar, organizar ideias, pensamentos em prol de um ponto de vista, isso mostra que ele selecionou as ideias, os argumentos que ele ia utilizar, certo? Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelo sistema e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Aqui ele cita uma outra teoria de que os usuários eles são analisados por um sistema e apresenta uma coisa que é pessoal, uma teoria diferente da que ele tinha utilizado antes. Pode fazer isso? Pode, contanto que você não entre em contradição dentro do texto. Se atentem muito à contradição, principalmente se vocês querem usar um argumento positivo ou negativo. Um argumento que é a favor do tema, ou então segue um caminho no tema e outro que segue outro caminho muito diferente. Façam isso, mas façam sem mostrar nenhum tipo de contradição. Porque essa contradição, ela também, vocês perdem muito ponto com essa contradição, porque o texto de vocês perde a progressão, perde o crescimento dele. No segundo parágrafo de desenvolvimento, ele fala, por conseguinte, conectivo de consequência, liga o segundo parágrafo de desenvolvimento no primeiro parágrafo de desenvolvimento, então aqui a gente já tem aquilo que a gente falou nas aulas passadas do conectivo entre parágrafos. Presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar somente o que lhes interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Aqui ele fala um problema, ele cita qual que é o problema da manipulação. Por que a manipulação ela é de fato uma questão, um problema social? Porque o indivíduo só vê aquilo que lhe é oportuno e só consome as coisas que me favorecem, que condizem com a minha ideia. Eu não consumo uma coisa que é muito diferente daquilo que eu penso. Então, acaba que eu fico sempre na mesma bolha social. Acaba que eu fico sempre com os mesmos pensamentos e eu não consigo olhar um pensamento diferente. Porque, para mim, olhando dentro da minha sociedade ali, nos meus meios sociais, as pessoas que convivem comigo, elas pensam exatamente como eu. Então, para mim, é muito difícil olhar para uma pessoa que pensa diferente. Eu acho que isso não existe. Eu acho que o pensamento diferente não existe. Então, esse é um dos problemas dessa manipulação dos usuários por esses dados, porque isso traz uma alienação e traz também uma visão muito diferente do que de fato está acontecendo na sociedade. Continua. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo, a tecnologia que escolhe na escolha. Então, aqui ele traz uma citação de uma série, uma coisa que não é muito comum, mas que é muito do nosso cotidiano. É muito da nossa realidade. E se você consegue trazer essa série para dentro do tema, o seu tema fica muito bom. A sua escrita fica muito boa, porque é uma coisa que você sabe. E você já tem mais pontos, não mais pontos porque muita gente não vai citar isso, mas você tem um diferencial. Uma coisa que o corretor, ele lê muita redação por dia, ele corrige muitas redações em um dia. E ele vê uma citação diferente, uma citação bem feita e bem contextualizada, ele já fala, nossa, mas essa pessoa de fato conhecia o tema, me trouxe uma citação que muitas vezes muita gente não vai utilizar e conseguiu colocar isso dentro de uma redação. Então, vocês já têm um diferencial, vocês já têm o que eu sempre falo para vocês, que o texto de vocês tem que ter a cara de vocês, tem que parecer que foi você que escreveu. Então, essa. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não?
Continuando. Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da Escola de Frankfurt, produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público, para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e logo fácil atingível. Quando o usuário não escolhe, é muito mais fácil você manipular ele. Então, aí ele traz um paralelo com a Escola de Frankfurt. Então, ele já traz a série, a manipulação do usuário, e já entra uma coisa que acontece na atualidade, que é a alienação em massa. Você atingir uma massa muito maior, porque você dispara informações falsas e todo mundo acha que aquilo é a verdade absoluta, e fica muito mais fácil para você manipular uma sociedade que pensa de maneira homogênea, que não pensa de maneira diferente, que não sabe analisar pensamentos diferentes. Então, ele já contextualiza tanto a série quanto a manipulação do usuário com uma coisa que acontece muito na sociedade hoje em dia, que é uma coisa que a gente vê demais. Muita gente pensando da mesma forma, julgando as pessoas que estão pensando diferente, sem a capacidade de entender, de analisar certos pensamentos, de analisar certos tipos de linha de raciocínio, e a manipulação se torna muito mais fácil. A manipulação desses usuários acaba ficando muito mais fácil. Então, percebam que o texto dele cresceu, o argumento mais forte, de fato, estava no segundo parágrafo do desenvolvimento, que é o argumento que ele traz duas citações, que é a citação de uma série e a Escola de Frankfurt. Então, ele já traz um peso maior para o segundo parágrafo do desenvolvimento. Então, se atentem a isso, o argumento mais forte, que vocês mais sabem falar, sempre no segundo parágrafo. Porque isso traz a ideia também de progressão textual e a ideia de que vocês estão seguindo um caminho, e sempre relacionem o que vocês estão falando tanto com o tema e de preferência com a realidade do que a gente está vivendo, certo? E no parágrafo de conclusão, ele usa, portanto, o conectivo de conclusão é mister que o Estado, agente, tome providências para amenizar o quadro atual. Para é um conectivo de finalidade, lembra que eu falei na aula passada para usar os conectivos para indicar os elementos da conclusão? Sempre usem para ficar mais fácil de identificar quais são os elementos que vocês estão querendo trazer na frente, tá? Para a conscientização da população brasileira, ação a respeito do problema, urge que o Ministério da Educação e Cultura, outro agente, crie por meio conectivo de modo, então aqui ele vai trazer o modo, como vai ser criado, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro que ele é submetido. Então, isso tudo aqui é um detalhamento. Ele diz o que tem que ser feito, o modo como tem que ser feito, verbas governamentais e campanhas publicitárias nas redes sociais. Isso é o que tem que ser, é o modo como tem que ser feito, é o modo como o MEC vai criar essas campanhas, o que vai acontecer, e tudo que vem depois é um detalhamento. Percebam que ele não só colocou, vai através das verbas, por meio das verbas, eles fazem campanhas publicitárias nas redes sociais. Não, ele explica como que essas campanhas são feitas, de que maneira essas campanhas devem ser feitas, o que o interlocutor vai conseguir com essas campanhas. Então, ele detalha todo modo como aquilo vai ser feito. Então, fica claro para o corretor que tem um detalhamento dentro da conclusão. Somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país. O efeito. Para que tudo isso aconteceu? Qual que é o efeito disso socialmente? O combate à passividade das pessoas que utilizam a internet.
o combate à passividade, à alienação, à manipulação, ao pensamento das grandes massas, que pensam todas da mesma forma. Então, tudo isso é um efeito de tudo que ele trouxe para cima. E, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston, de 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Percebam que ele começa e ele termina da mesma forma. Ele fecha o texto com a mesma referência que ele inicia. Isso é muito importante e isso traz para o texto de vocês a questão do texto-circuito. Ele começa e ele termina com a mesma citação. Isso mostra que vocês têm progressão textual, vocês organizaram suas ideias, passaram por todas as etapas e conseguiram fechar o texto de vocês da mesma forma que vocês começaram. Então, se atentem sempre para trazer, não é obrigatório, vocês não têm que fazer isso, mas façam para que seja mais visível a progressão textual que vocês tiveram. Façam para que seja mais identificável, de fácil identificação, que vocês conseguiram chegar onde vocês tinham que chegar. O problema não era a bolha vivida no Ministério da Verdade de 1984? Vocês conseguem visualizar que ele conseguiu, através do texto, estourar a bolha que tinha acontecido dentro do livro, dentro da obra. Então, percebam que ele começa com um problema que ocorreu dentro do texto dele e ele finaliza resolvendo esse problema. Então, percebam que o texto dele chegou, de fato, ao objetivo que ele tinha que chegar. Então, sempre olhem para o texto de vocês dessa forma, sempre com distanciamento e sempre para que ele chegue no objetivo de vocês, para que a última frase do texto de vocês seja conseguir resolver esse problema, conseguir resolver as questões que coloquei aqui dentro. Porque não adianta vocês trazerem questões também que vocês não desenvolveram e que vocês não resolveram, certo? Então, ele coloca os agentes necessários para resolver os problemas que ele falou. Nesse caso, o Ministério da Educação e da Cultura consegue resolver os dois problemas, mas caso não conseguisse, ele teria que trazer 2 agentes, 2 propostas de intervenção mesmo, que uma delas incompleta, para deixar o texto dele de fato desenvolvido e bem trabalhado, certo? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Com relação à correção das redações, com relação à entrega das redações, a gente sabe que nas semanas passadas a gente falhou muito para entregar a redação para vocês, mas essa semana a gente já organizou e todas as redações que estão no e-mail, elas vão ser entregues até amanhã, tá? Dessa última semana, a gente já organizou tudo certinho, para que não tenha esse atraso que teve nas outras semanas. E vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Então, gente, é isso, tá? A gente fica por aqui hoje. Amanhã já tem tema da redação para vocês escreverem. A partir de amanhã vocês já podem enviar a redação de vocês para a gente corrigir e para tirar qualquer dúvida e qualquer questionamento, tá joia? Tenham uma boa noite. Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem, podem me perguntar, que a gente está à disposição, tá? E até semana que vem. Pode enviar outro tema, sim. Vocês podem enviar os temas de todas as semanas para trás. O pessoal que entrou agora, que pegou os temas da redação agora, ou então o pessoal que estava com redação atrasado, pode enviar o tema das redações passadas, que todos eles vão ser corrigidos, só não tenho certeza se a gente consegue corrigir, por exemplo, os 4 temas da redação em uma semana, mas pode enviar para a gente, sem problema nenhum, a gente não tem um prazo para essas redações. Você pode enviá-las até a última semana do cursinho, tá joia?
Então é isso, pessoal. Boa noite e até semana que vem.